Olá, alunos do nono ano. Eu vou fazer nesse vídeo a correção da lista de exercícios que vocês receberam, foram 10 exercícios sobre a unidade 2, Primeira Guerra Mundial. Eu vou ler as questões inteiras e vou explicar o motivo da resposta. Vocês vão perceber que a resposta vai aparecer em negrito para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, vamos começar. Número 1. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos 4 opções: conflitos imperialistas, nacionalismo, política de alianças, corrida armamentista. E as frases são: com o aumento de tensão nos anos que antecederam a guerra, os países europeus se armaram. Esse período ficou conhecido como Paz Armada. Então é número 4, corrida armamentista. Por meio de acordos econômicos e de ajuda mútua em caso de guerra, formaram-se 2 blocos opostos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. É a número 3, política de alianças. Na Península Balcânica, a Sérvia queria formar a Grande Sérvia, reunindo os povos eslavos dos Balcãs, voltando-se contra a dominação turca e austríaca na região. É a número 2, nacionalismo. A Alemanha surgia no cenário mundial como uma nova potência industrial. Por sua vez, a Grã-Bretanha via seu domínio ameaçado. A França também nutria um grande sentimento de revanche em relação à Alemanha. Estes 3 países ainda disputavam o controle de colônias na África. É a número 1, conflitos imperialistas. Essa questão está falando sobre os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, né? E a resposta certa dela, como a gente pode ver, é a letra A, 4, 3, 2, 1. Número 2. Assinale as afirmativas abaixo com V ou F. A primeira frase. A Tríplice Aliança era formada pela Rússia, França e Grã-Bretanha. É falsa porque a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália, né? Rússia, França e Grã-Bretanha formavam a Tríplice Entente. O estopim do conflito mundial foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando na Sérvia. Verdadeiro, né? O Francisco Ferdinando, ele era príncipe herdeiro da Áustria-Hungria. A próxima. A guerra, desde o início, foi caracterizada pelas trincheiras. É falsa porque a Primeira Guerra Mundial é dividida em 2 fases. A primeira é a guerra de movimentos e a segunda a guerra de trincheiras. E a última. O ano de 1917 marcou a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra. É verdadeira. Então, nessa questão, a resposta certa é a letra D, V, F, V, F, V. Número 3. Analise a imagem abaixo. A imagem mostra um soldado utilizando um lança-chamas. Sobre as tecnologias utilizadas na Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Letra A. As utilizações de lança-chamas e de gases venenosos tinham como objetivo de tomar as trincheiras. B. Logo no início do conflito, os países envolvidos estabeleceram regras que proibiam o uso de gases venenosos em batalhas. C. Somente os Estados Unidos utilizavam lança-chamas para tentar tomar as trincheiras alemãs. D. Em 1917 foi proibida a utilização de gases químicos e somente o lança-chamas era permitido. Então a resposta certa é a letra A. E essas tecnologias, como lança-chamas, gases venenosos, tanques e aviões, eram utilizados para tentar tomar as trincheiras dos inimigos, né? Número 4. Analise as afirmativas a seguir. A primeira. A guerra foi declarada em agosto de 1914. Os alemães acreditavam que no Natal daquele ano sairiam vitoriosos no conflito. No entanto, a falta de conhecimento sobre o poder de seu inimigo mostrou que estavam enganados. Segunda. A primeira fase do conflito é conhecida como Guerra de Movimento, caracterizada pelo avanço das tropas até as fronteiras. E terceira, a contraofensiva dos franceses derrotou o plano alemão. A partir desse momento, os combates se tornaram estáticos. A segunda fase do conflito, já em 1915, ficou conhecida como Guerra de Trincheiras. E a resposta certa é a letra B, todas estão corretas. Nessa questão, a gente está descrevendo as 2 fases da Primeira Guerra Mundial, né? A fase de movimentos e a fase de trincheiras. Número 5. É para você completar o espaço em branco com a melhor opção. Então, é assim, ó. Em 1917, a Rússia saiu da guerra em razão da Revolução Bolchevique e por apelo popular. Letra D, Rússia e Revolução. Essa matéria, o motivo da Rússia ter saído, a gente viu na unidade 3, né? Continuando, número 6.
No final da guerra, foi assinado o Tratado de Versalhes, porque este tratado foi considerado muito cruel com a Alemanha. A partir da questão 6, são questões de perguntas descritivas, né? Então a resposta é: a Alemanha foi considerada a única culpada pelo conflito mundial e, através do Tratado de Versalhes, foi obrigada a pagar pesadas indenizações à Inglaterra e à França, além de perder colônias e parte de seu território. Também foi obrigada a diminuir os efetivos de suas forças armadas. O Tratado de Versalhes ele foi assinado no final da Primeira Guerra. Toda guerra, quando ela chega ao final, sempre tem um tratado entre os dois lados, o lado vencedor e o lado perdedor. E, nesse caso, a Alemanha estava do lado perdedor. Então, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes e esse tratado foi muito cruel com a Alemanha. E os motivos eu acabei de ler para vocês. Número 7. Como a Primeira Guerra Mundial afetou a geografia da Europa? Resposta: após o final do conflito, diversos países deixaram de existir, como, por exemplo, os impérios austro-húngaro e turco-otomano, e outros surgiram, como a Polônia e a Iugoslávia. A gente fez um exercício em sala de aula para que vocês compararam o mapa antes da guerra e o mapa depois, né? Então, vários países deixaram de existir, principalmente os impérios, né? Império Alemão, Império Russo, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, e vários novos países, novas repúblicas surgiram em seu lugar. Número 8. Qual país pode ser considerado o único a obter vantagens com a Primeira Guerra? Por quê? Resposta: os Estados Unidos podem ser considerados os únicos a obter vantagens econômicas com a guerra, pois ofereceram recursos financeiros aos países que necessitavam ser reconstruídos. O resultado dessa política econômica foi responsável por tornar os Estados Unidos a principal potência mundial. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, né, depois de 3 anos de guerra, e nesses 3 primeiros anos, eles basicamente vendiam alimentos e armamentos e outros produtos industrializados para a Inglaterra e a França. E como também não houve batalhas no território dos Estados Unidos, quando a guerra acabou, eles não tinham grandes prejuízos econômicos nem de infraestrutura, né? Então, por isso que os Estados Unidos se tornaram essa grande potência mundial. Número 9. Indique os sistemas de aliança e quais os países os integravam. Vou voltar aqui. São 2 sistemas de aliança, igual a gente já viu. Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. E a Tríplice Entente, Rússia, França e Grã-Bretanha. Esses sistemas de aliança, eles foram formados antes da guerra começar. Depois que a guerra começou, houve algumas mudanças, né? Então, por exemplo, a Itália, na hora da guerra, não lutou na Tríplice Aliança, lutou com os países da Tríplice Entente. E na Tríplice Entente também foram entrando outros países, como Estados Unidos e até mesmo o Brasil. E a última questão, número 10. Por que o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando causou o início da Primeira Guerra Mundial? É a resposta: o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo em uma visita oficial por um grupo terrorista. O governo austríaco exigiu que a Sérvia aceitasse uma investigação sobre o crime, suprimisse toda a propaganda anti-austríaca e promovesse políticas para erradicar as facções terroristas. Porém, o governo sérvio, apoiado pela Rússia, não acatou as exigências e então, em 1º de agosto, os austríacos declararam guerra à Sérvia, desencadeando o sistema de alianças. O assassinato do arquiduque serviu como o estopim da guerra, né? Os países estavam todos já achando que ia acontecer uma guerra e que foram se preparando para isso. E esse assassinato, ele acabou servindo como efeito dominó, né? Os austríacos declararam guerra para a Sérvia e o sistema de alianças foi entrando em ação. Foi entrando a Alemanha, a Rússia, a França, a Inglaterra, até o conflito se tornar mundial. Então, pessoal, a correção foi essa. Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios, tenham ido bem. E para a nossa próxima aula, eu vou deixar para vocês uma atividade. Eu quero que vocês leiam a unidade 3, que fala sobre a Revolução Russa. A gente já viu essa matéria naquela nossa última aula que teve na sexta-feira. E eu quero que vocês tentem também fazer os exercícios das páginas 452, 453, 454 e 455. Então, um beijão e se cuidem.